Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Trânsito em Debate, o canal que traz informações para vocês sobre o nosso direito de trânsito, tudo que envolve multas, processos de suspensão, de cassação, acidentes de trânsito, tudo que envolve essa seara de Detran e demais órgãos de trânsito, a gente traz aqui para vocês para explicar com detalhes um pouco mais todas essas questões. Para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Igamonte, eu sou advogado especialista e atuante há 35 anos, mais de 35 anos, aliás, nessa matéria. E nesse episódio eu vou trazer para vocês algumas perguntas que foram feitas nas nossas redes sociais ou nos canais oficiais do escritório, já foram respondidas, mas eu trago aqui para explicar um pouco melhor, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam pelos mesmos problemas. Eu vou ler aqui para vocês a pergunta e na sequência eu já trago a resposta. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira pergunta, Michele Roma. Tenho o dispositivo para passar nos pedágios sem precisar parar para fazer o pagamento com o funcionário. Recentemente recebi 9 multas alegando que não paguei a tarifa. O que fazer nesse caso? Essa é uma questão mais comum do que vocês imaginam. Para quem não sabe o que é esse dispositivo, é a tag que vai colada lá no para-brisa que permite que você passe pelas cabines que não tem a cobrança manual. É a cobrança automática. Você que transita pelas rodovias, você sabe que algumas cabines cobram ali com a ajuda do funcionário e outras têm a cobrança automática, que faz a leitura desse dispositivo, compara a placa do veículo e, a partir desse momento, registra ali a passagem e faz a cobrança lá com a empresa de gerenciamento desse dispositivo. Só que nós temos recebido diversas reclamações de problemas com o dispositivo ou alguma outra questão que não faz a cobrança da tarifa. E, a partir disso, o pedágio, né, a praça de pedágio, o gestor ali daquele pedágio, normalmente uma concessionária ou algum órgão do governo, como o DR, por exemplo, ele faz ali a autuação, preenche um auto de infração, registrando que houve a evasão do pedágio sem fazer o pagamento da tarifa. O que acontece aqui nesse caso da Michele? Ela tem 9 multas por não ter registrado essa cobrança, ela não ter pago, obviamente, e geraram 9 multas por conta aí de não pagamento da tarifa. O que ela deve fazer? A gente tem 2 cenários diferentes. Primeiro cenário, em que ela recebeu a primeira multa, ela não comentou isso aqui com a gente, mas ela recebeu a primeira multa e, a partir daí, ligou o alerta. O que foi que aconteceu? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que essa multa foi gerada? Segundo cenário é aquele em que ela não recorreu ou recorreu de maneira errada no processo e, a partir daí, teve o encerramento ali daquele processo administrativo e não tem como mais recorrer daquela multa. E só explicando um pouco mais aqui essa questão da multa de não fazer o pagamento da tarifa de pedágio, ela está prevista lá no artigo 209-A do CTB. É uma multa grave de R$ 195. O que acontece com 9 multas é que 9 vezes 5 já são 45, já vai ter ali um processo, dependendo se essas multas forem dentro de um período de 12 meses, nós vamos ter a instauração de um processo pelo acúmulo de mais de 39 pontos. Você já sabe disso, eu já contei aqui em outros episódios, mas quando você acumula 40 pontos e você não tem nenhuma infração gravíssima, nenhuma multa de 7 pontos, o processo de suspensão ele é instaurado. Nesse nosso exemplo aqui, 9 multas, todas elas graves, 45 pontos, o processo será instaurado. Vamos pegar o seguinte cenário. Esse caso ainda está no início. Então, ela recebeu a primeira notificação, conferiu no extrato lá da empresa gestora do dispositivo e tem ou não a cobrança daquela tarifa. Por que tem ou não? Porque nós já vimos casos em que é cobrada essa tarifa no extrato, você faz o pagamento e mesmo assim vem a multa. Olha que loucura. Então já tem aqui, pelo que você já está percebendo, tem vários cenários diferentes. Então vamos tratar aqui de maneira separada para você entender. Quando você passa pela cabine do pedágio, lá da cabine automática, o sensor, como eu já falei, ele vai fazer a leitura ali do sensor, vai fazer a leitura da placa, vai comparar as duas informações e ver que aquele dispositivo está regularmente habilitado naquele veículo, naquela placa. Nesse momento é gerada a tarifa que vai para a empresa gestora do dispositivo.
A empresa gestora tem dois caminhos, ou você tem o dispositivo pré-pago ou você tem o pós-pago. Se for pós-pago, vem ali um extrato para você e é debitado na fatura do seu cartão, está tudo muito tranquilo, você não tem nenhuma preocupação com isso. Quando é o pré-pago, você tem que ter saldo naquele dispositivo, porque a cancela ela vai abrir, mas não vai registrar o pagamento. Olha quantas situações diferentes a gente tem aqui. Vamos trabalhar primeiro a questão do dispositivo pré-pago. Você tem que abastecê-lo para que quando você passar pela cabine tenha saldo suficiente para que seja descontado e, obviamente, a empresa repasse esse valor lá para a empresa gestora da praça de pedágio. Tem que ter saldo para isso. Esse valor, né, você já sabe, não precisa entrar em detalhes, mas esse valor não é da gestora do dispositivo, ela é lá da praça de pedágio, da empresa gestora da praça de pedágio. Então, a empresa gestora do dispositivo recolhe o valor, desconta aquele valor do seu saldo, repassa lá para a empresa gestora do pedágio. Quando você não tem saldo, nós temos dois caminhos. Primeiro, a cancela não abre, e ali um funcionário virá conversar contigo para ver o que está acontecendo, normalmente ele te dá a opção de fazer o pagamento de maneira manual. Em alguns casos, essa cancela, mesmo assim, ela abre. Só que na hora de fazer o débito dessa tarifa no seu saldo, não tem. A empresa não faz, não repassa lá para a gestora do pedágio e a gestora do pedágio gera ali um auto de infração, gera uma multa. Então esse é o primeiro cenário, ele é mais fácil de entender por conta dessa questão do saldo. Se não tem saldo, não vai fazer o pagamento, gera multa. Do outro lado, nós temos as pessoas que utilizam o sistema de dispositivo, a tag, só que no pós-pago. E ali tem um risco até, digamos, maior, porque você não vai nem ficar olhando para ver o que foi cobrado, simplesmente vai debitar na sua fatura do cartão, porque o dispositivo está ligado diretamente ao seu cartão. Passou ali um período de 30 dias, fecha a fatura, desconta do seu cartão, está tudo muito tranquilo, você não tem nenhuma preocupação com isso. Só que tem clientes que estão nos reportando que, mesmo descontando lá na fatura, vem multa e às vezes ele passa ali pela cabine do pedágio, a cancela abre normalmente, ele imagina que essa tarifa foi cobrada e não foi, e vem a multa também. Nesse caso aqui, da questão de que pagou a tarifa, veio descontado ou não veio descontado no seu extrato ali do dispositivo, qual o caminho que você deve seguir quando receber alguma notificação de multa por conta de evasão do pedágio? Você tem que entrar em contato com a empresa gestora para que ela informe para você o que foi que aconteceu e você anexe isso no seu recurso. De onde que eu estou tirando isso? Lá do enunciado 11 do CETRAN de São Paulo. E óbvio que eu estou trazendo essa informação para você que é de São Paulo. Se você é de outro estado, se você passou por uma rodovia federal, tem que verificar qual é o entendimento lá do CETRAN daquele estado onde você passou com o veículo e teve o problema na cobrança do pedágio. Porque pode ser que tenham entendimentos diferentes. Eu vou trazer para você de São Paulo porque a gente está mais habituado aqui. Os casos que chegam para a gente é maioria de São Paulo, porque a maior quantidade de rodovias pedagiadas estão em São Paulo e por conta disso há uma probabilidade maior desse tipo de problema. E aí, o enunciado 11 do CETRAN de São Paulo, ele fala que qualquer discussão de problema no dispositivo de cobrança, no recurso só terá validade se houver a carta da empresa gestora do dispositivo. Vamos ler comigo aqui o enunciado número 11 do CETRAN para você entender? Eu vou abrir aqui e você vai entender comigo a complexidade de ter tantas multas e qual que é a solução para você que está aqui em São Paulo. Então vem aqui comigo para o meu computador. Aqui em São Paulo nós temos as deliberações do CETRAN e aqui nós vamos conversar sobre a deliberação número 3 de 2025, que ela reúne um ementário. Todos os enunciados do CETRAN, eles estão aqui nessa deliberação. Outros vão surgir em algum momento e essa deliberação ela provavelmente vai ser trocada por uma nova aí de 2026 ou 2027, dependendo do momento em que vier um enunciado 11. Então aqui ele tem vários enunciados. Alguns tratam ali de multas, outros de processos de suspensão e de cassação, mas tem um 11. Vamos direto nele para você entender. Aqui está o enunciado número 11.
Nos recursos de multa de trânsito por não pagamento da tarifa de pedágio, artigo 209-A do CTB, conforme eu já mencionei com você, eventual alegação de erro na leitura do dispositivo eletrônico de cobrança, a tag, em regra, deve ser comprovada com declaração da entidade responsável pela cobrança, concessionária da rodovia ou empresa responsável pela instalação e operação do equipamento de cobrança automática da tarifa. Então, não adianta você juntar no seu recurso, anexar no seu recurso a cópia do extrato, a cópia do extrato do cartão que foi debitado ali o valor, sem essa carta da empresa gestora do dispositivo. Você viu aqui no enunciado, eles mencionam também a questão da concessionária, gestora da praça de pedágio, mas o mais fácil para você, e você vai entender por quê, é entrar em contato com a gestora do dispositivo, aí da sua tag. Eles vão te trazer alguma informação que houve problema no dispositivo, alguma informação nessa carta, e aí você vai recorrer com esse documento. Você pode apresentar o extrato lá do dispositivo, pode apresentar o extrato do seu cartão do banco, mas essa carta é imprescindível, ok? Então, o primeiro ponto é esse. Tem ali a questão de situações em que a tarifa ela é registrada no extrato, então você paga pela tarifa, e tem situações em que ela não é registrada. Por que que ocorre esse problema de não registro e de não pagamento da tarifa? Algumas questões podem influenciar nisso. O que nós temos observado que um dos problemas é a própria conexão do dispositivo com o sensor lá no pedágio que faz a leitura desse dispositivo, da tag. Então tem algum erro ali de leitura, dá esse problema e não é cobrado ali a tarifa lá no seu extrato. Uma outra situação é você passar pelo pedágio muito próximo de outro veículo, normalmente veículos de grande porte, porque não dá tempo ou não tem uma posição possível para o sensor lá da cabine do pedágio fazer a leitura do seu dispositivo. E aí não será cobrada essa tarifa e virá multa ali para você. Então perceba que tem cenários diferentes aqui. Um é erro do próprio dispositivo, algum erro de sistema, são sistemas eletrônicos que podem cometer algum tipo de erro, e a outra situação é você passar com seu veículo muito próximo do veículo da frente, principalmente veículos de grande porte, ônibus, caminhões, algo nesse sentido. E pode ser que não dê tempo ali do sensor da cabine do pedágio registrar a sua tag e registrar a cobrança, que é outro cenário. Como normalmente não dá para saber em que condição que aconteceu isso, essa cartinha da empresa do dispositivo pode resolver o seu problema na relação das multas. Então você vai recorrer em cada uma das multas, comprovando ali que houve um erro de leitura do dispositivo para você não ser penalizada por conta dessa multa, que é uma multa grave, que é um valor alto, e pior do que isso, pontos na habilitação. Agora, e se você recorreu sem essa informação? Você não tinha isso, você não sabia desse enunciado 11 do CETRAN de São Paulo, você recorreu sem saber que precisava dessa carta. E você perdeu os recursos, porque se você não junta esse documento, a não ser que o julgador ele tenha ali alguma experiência com essa praça de pedágio, ele passou por lá também, deu problema, a não ser que ele tenha essa experiência, pela falta dessa carta da empresa, possivelmente o seu recurso será indeferido. Vamos pensar num cenário aqui da Michele, que foram 9 multas. E agora? 9 multas, 45 pontos, processo de suspensão. Perceba que quando você adquire esse produto, essa tag, a empresa ela tem a obrigação de fornecer um produto em condições, para que você não tenha problema. Se nós estamos tendo falha nesse produto, nós temos falha na prestação do serviço. Qual serviço? A locação ou a venda ali daquele dispositivo e a cobrança da tarifa vinculado ali ao seu cartão de crédito ou ainda aquela empresa que tem o pré-pago, né, o serviço pré-pago, que vai descontando ali do saldo que você tem lá na empresa. E vamos imaginar aqui que você tenha saldo suficiente e mesmo assim não foi feita a cobrança. Nós temos uma falha na prestação do serviço e ali enseja uma possibilidade de ação judicial contra a empresa, porque se você tiver ali 45 pontos na sua habilitação e tiver a habilitação suspensa em decorrência disso,
Você está sendo penalizado, você está sendo penalizada, no caso da Michele, por conta de um erro que não foi seu. Você não teve culpa nenhuma, você contratou o serviço, você pagou pelo serviço e você teve uma falha na prestação desse serviço. Falha na prestação de serviço, enseja possível indenização, inclusive por dano moral. Você pode solicitar questões relativas ao dano material que você teve, pagamento das multas. Vamos imaginar aqui que você fique suspensa entre 6 a 12 meses, porque a penalidade para acúmulo de pontos é essa, e você fique, por exemplo, suspensa por 8 meses. Você fica impedida de dirigir por 8 meses. E você precisa do veículo para alguma atividade, obviamente comprovada. Precisa levar algum familiar no médico, por exemplo, uma vez por semana, precisa trabalhar com o veículo, você é representante de vendas, precisa se deslocar. O que você vai precisar fazer? Contratar uma pessoa para dirigir para você, ou ainda contratar veículos de aplicativo ou táxi para poder levar você a determinado lugar que o transporte público, normalmente aí ônibus, talvez não atinja. Isso daí é o dano material. Obviamente tem que ser comprovado, cada caso é um caso. Eu estou colocando aqui algumas questões para você, para que, dentro da sua condição, você entenda o que é mais viável. Mas veja que a situação não é tão simples de resolver, não é simplesmente apresentar lá as questões relativas ao pagamento que vai resolver a sua situação. Precisa principalmente dessa carta da empresa gestora do dispositivo. Essa experiência aqui, dessa questão do enunciado 11, eu trago em decorrência de várias sessões do CETRAN que eu participo, assistindo, obviamente, né? Eu não sou julgador lá do CETRAN, mas eu assisto às sessões e vejo motivos de indeferimento de recursos nessa condição. Por mais que eu trouxe aqui um exemplo prático, né, de uma cliente que trouxe esse problema para nós, veja que é uma questão corriqueira. Eu vejo vários recursos lá sendo julgados de maneira indeferida, são recursos improcedentes, derrotas, em decorrência de falta dessa carta da empresa gestora do dispositivo. E outros que apresentam, lógico, vai se averiguar ali todas as condições do que aconteceu, principalmente o relato que tem ali naquela cartinha, para poder cancelar aquela multa e, obviamente, cancelar a penalidade, pontos, tudo que tiver atrelados ali naquele auto de infração. Então, Michele, veja que seu caso ele vem aqui com alguma informação, faltou ali algumas condições, mas eu acho que eu consegui aqui trazer várias questões, várias variantes diferentes, e talvez existam outras que eu acabei nem trazendo aqui, talvez não me recorde nesse momento, mas tem várias situações, e aí você tem que verificar. Seu dispositivo é pré-pago, seu dispositivo é pós-pago, houve o débito daquela tarifa no seu extrato, não houve o débito, são várias questões diferentes que devem ser analisadas e sempre tomar cuidado. Você que utiliza dispositivos tag de qualquer empresa, sempre faça ali uma análise no extrato para verificar se foram cobradas as tarifas corretas daqueles pedágios que você passou. Aí você vai me dizer, olha, não tenho tempo, eu passo por muitas praças ao mesmo tempo, diariamente, nem lembro em quais eu passei, não tenho como eu fazer isso. Então fique atento, recebeu alguma notificação de evasão de pedágio lá no 209A e você tem um dispositivo, entre em contato com a empresa imediatamente, encaminhe a notificação, informe ali que você tem um dispositivo e veja o que foi que aconteceu, para que ela te traga essa carta e você consiga apresentar isso no seu recurso. Se você é de outro estado ou passou aí por uma rodovia federal, que talvez o entendimento seja diferente, tem que verificar lá qual é o entendimento, mas essa carta já vai te ajudar na defesa. Independente de você ser de outro estado e talvez no seu estado não tenha um enunciado como esse do CETRAN daqui de São Paulo, pode ser que essa carta te ajude também. Então, independente disso, solicite a carta lá para que você possa anexar no seu recurso. Muito obrigado aí, Michele, pela sua participação e pela sua pergunta. Cássia Regina, tomei uma multa por transportar crianças sem cadeirinha, mas era uma emergência, eu estava levando minha filha ao hospital. Essa situação pode ser considerada no recurso? Olha, Cássia, quando tem esse tipo de multa e tem essa questão de socorro para o hospital, o que você tem que fazer, caso você queira manter essa argumentação no seu recurso, é apresentar, pelo menos, a documentação relativa àquele atendimento da sua filha no hospital. Então você vai pegar o prontuário dela e vai anexar no processo para demonstrar que ela foi socorrida na data tal, foi liberada na data
na mesma data, na data seguinte, no horário que foi liberada, para tentar ali demonstrar a gravidade da situação. Mas veja que essa situação ela é um pouquinho complexa, porque nós estamos tratando com direito de trânsito. E o direito de trânsito, ele não protege apenas a sua vida, ele protege ou tenta proteger a vida de todos, da coletividade. Eu entendo perfeitamente o socorro, eu sei que numa situação como essa a gente nem pensa, vai socorrer mesmo, mas entre o seu direito individual de socorrer sua filha e o direito coletivo de ter um trânsito seguro entre eles, evitar que você se envolva no acidente e por ela estar fora da cadeirinha, ela se machucar muito em decorrência disso, então vence o direito coletivo, mesmo nessa situação. Eu vou trazer aqui para você, eu já trouxe um enunciado aí numa pergunta anterior, vou trazer um outro enunciado agora, do CETRAN de São Paulo, onde ele fala sobre essa questão de socorro, porque é muito comum esse tipo de multa, excesso de velocidade, não parar no semáforo vermelho porque está socorrendo ali um filho, uma filha, um parente, e nessas horas normalmente a gente não pensa muito, a gente vai com cautela, mas entendimento pelo menos do CETRAN de São Paulo, ele é um pouquinho diferente em relação a isso. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Novamente, deliberação CETRAN número 3 de 2025, que reúne os enunciados do CETRAN. O que são os enunciados? São assuntos que rotineiramente chegam até o colegiado e, para que não haja julgamentos diferentes, eles acabam criando esses enunciados, lógico, passa por uma votação, tem todo um estudo lá no CETRAN, há uma votação pelo colegiado e ali passa a fazer parte dos novos julgamentos. Para que você tenha informação adicional, o CETRAN de São Paulo ele tem 54 conselheiros mais o presidente. Esses conselheiros eles recebem diversos recursos, são disponibilizados diversos recursos para que eles façam julgamentos, eles relatam isso em uma sessão para os outros conselheiros e ali tem uma votação, ou pelo deferimento ou indeferimento daquele recurso, derrota ou vitória. E quando tem assuntos que chegam de maneira sistemática, rotineiras no CETRAN, ele cria esses ementários, aliás, ele cria o enunciado para que se consiga formalizar ou padronizar os julgamentos. Então, o julgador ele tem todo o livre-arbítrio ali para ele julgar de acordo com o seu entendimento, de acordo com a documentação que é anexada no processo, mas ele tem ali o enunciado que ele pode se guiar para poder julgar aquele processo de acordo com o entendimento anteriores ou daquilo que foi consenso ali dos conselheiros. Então, vem aqui comigo com relação ao enunciado e eu vou te mostrar aqui o que ele fala nessa questão de socorro. É o enunciado número 3. O estado de necessidade só afasta a responsabilidade pela prática da infração de trânsito nos termos do artigo 29, inciso 7 e artigo 280, parágrafo 6º. O que quer dizer esses dispositivos? Só existe ali um benefício de cometer infração de trânsito para veículos de emergência ou ambulâncias. Esses veículos, quando cometem infração de trânsito, eles podem, no recurso, informar ali que estavam exercendo a sua atividade, um socorro de emergência, e precisava passar pelo semáforo vermelho, exceder velocidade, transitar ali por um acostamento, por exemplo, para poder socorrer aquela pessoa que está ali na ambulância. Esse enunciado só protege esse tipo de veículo. Ele não protege, ele não traz nenhum benefício para veículos particulares que estão socorrendo algum familiar, alguma pessoa, um vizinho que se machucou, qualquer pessoa ali que seja do seu convívio e que necessite de um socorro mais imediato. Inclusive, nesse seu caso aqui, a sua filha. Veja que você pode recorrer com essa alegação, não estou dizendo para você não fazer isso, mas junte o prontuário médico, informando ali a gravidade da situação, que eventualmente não dava para esperar o socorro, era uma coisa muito para ontem, digamos assim, e que era necessário esse socorro, por isso que você estava socorrendo sem a cadeirinha, e se for o seu caso, estar socorrendo e passou no semáforo ou excesso de velocidade, a regra acaba sendo a mesma. Junte a documentação, junte um prontuário médico, mas isso não é garantia de resultado positivo por conta desse enunciado que eu acabei de mostrar aqui para você. Então, esse enunciado ele foi
criado aí em decorrência de várias situações similares que aconteceram, e esse foi o resultado do CETRAN de São Paulo. Esse é o entendimento do CETRAN de São Paulo. Você está em outro estado? Veja aí se há um entendimento diferente do CETRAN de onde você esteja. CETRAN do Amazonas, CETRAN do Rio Grande do Sul, CETRAN do Paraná, CETRAN aí do Ceará. Verifica aí no próprio CETRAN os enunciados, se ele possui esses enunciados ou pareceres. Às vezes, ao invés de enunciados, existem pareceres. Santa Catarina, por exemplo, são pareceres. Há ali um problema e eles traduzem isso em parecer e tem lá várias informações a respeito disso. São Paulo criou esses enunciados para balizar, para ajudar ali os jogadores no momento deles julgarem situações que já são corriqueiras ou que já ocorreram em momentos anteriores. Então veja no seu estado e aí, dependendo das informações, você pode adequar essas informações que eu trouxe aqui para vocês, mas aqui para São Paulo existe esse enunciado. Muito obrigado aí, Cássia, pela sua pergunta. André Luiz recebeu uma multa com a placa certa, mas erro na marca do veículo. Esse tipo de erro é suficiente para cancelar a autuação? André, eu já trouxe esse tema aqui antes, eu mesmo fui beneficiado, agraciado com uma multa dessa. Eu recebi uma notificação, eu não fiz adesão ao sistema de notificação eletrônica. Eu explico isso num vídeo, né? Eu gravei um vídeo, vou deixar aqui o card. Eu gravei o vídeo demonstrando por que eu não fiz a adesão ao SNE. Depois, se você puder, você assiste. O que é o sistema de notificação eletrônica? Você não recebe nada de maneira física, você recebe de maneira digital no aplicativo aí da CNH do Brasil. Eu não optei por isso, recebi de maneira física uma notificação indicando que meu veículo estava estacionado numa avenida aqui de São Paulo que dificilmente eu passo por lá. Se dificilmente eu passo, já não vou estacionar. A placa do meu veículo, ok. A marca do meu veículo, ok. E a espécie do veículo, ok. Passageiro, porque são somente essas 3 informações que devem ser lançadas ali no auto de infração. Pois bem, o que eu fiz? Entrei em contato com o órgão autuador e solicitei a cópia do auto de infração. O auto de infração é manual, foi preenchido ali na mão pelo agente. A placa do veículo era idêntica à do meu, só que a marca era diferente. Eu não me recordo, mas eu acho que eu tinha um Fiat na época, eu não lembro agora, e constava ali na descrição do agente que era um Volkswagen. O que eu sugiro aqui para você? Se foi apenas a notificação que você recebeu, pegue a cópia do auto de infração para você confirmar que essas informações coincidem com a notificação. No meu caso, veja bem, a placa e a marca coincidiam. Eu só vi a diferença quando eu obtive a cópia do auto de infração. E ali eu vi que a marca estava anotada errada. Por quê? Nos autos de infração manuais, aqueles que são preenchidos à mão pelo agente, quando o agente de trânsito preenche esse documento, ele é encaminhado para o gestor ali daquele auto de infração e um funcionário, um colaborador, vai fazer a inserção desse documento no sistema. E normalmente ele vai digitando a placa, ele não confere a marca para ver se a marca está correta ou não. Quando você recebe a notificação, ele vai puxar essa informação no sistema e vai ligar, no meu caso, placa Fiat. Ele não vai preencher que se trata de um Volkswagen. Então, na notificação, ela vem perfeita. E se você tiver apenas a notificação como base para você se defender, você vai perceber que está tudo certo. E aí, como é que eu me defendo dessa multa? Nesse exemplo, o que eu fiz? Uma defesa ali, eu acho que foram 2 folhas, em que eu cortei ali, né? Eu fiz um print do auto de infração onde constava a marca Volkswagen, anexei a cópia do auto de infração no processo, foi muito importante, e também recortei ali, fiz um print do documento do veículo com a marca do meu. Então, documento do veículo Fiat, auto de infração Volkswagen na defesa prévia ou defesa da autuação, a similaridade aí, né, a nomenclatura ela acaba sendo a mesma, eu tive ali o sucesso na demanda, logo na defesa prévia. Então foi muito fácil resolver isso. Só que aí vem um problema, né? O caso aqui do André, ele menciona que ele já identificou esse erro. Então, para ele está tranquilo. E André, faça dessa forma. Se você ainda não tem a cópia do auto de infração, obtenha junto ao órgão autuador, anexe esse documento no recurso e eu tenho certeza que você vai ter sucesso logo na primeira etapa aí de defesa. Agora tem um problema. E se a marca, a placa e a espécie coincidirem com o seu veículo? Aí nós temos um problema, porque você tem que comprovar, para apresentar a defesa, onde o veículo estava.
Porque normalmente você pensa o seguinte: eu estava no emprego, é só juntar cartão de ponto, eu estava viajando, eu estava em outro local e eu não dirigi o veículo nesse dia. E aí você apresenta essas documentações para comprovar isso onde você estava. Mas, na verdade, você tem que comprovar onde o veículo estava, porque ele poderia estar com outra pessoa. Eu tenho um veículo, Fiat, por exemplo, ele poderia estar com meu irmão e ele ter tomado essa multa lá na avenida de estacionamento. Só que não era o caso, porque eu não tinha emprestado o carro para ele e eu não tinha passado naquele local e coincidiu da marca ser diferente. Mas e se a marca fosse igual? Eu não conseguiria comprovar onde o veículo estava, porque naquele dia ele estava na garagem. Não estava em oficina, não estava em estacionamento, não estava em lugar nenhum que eu pudesse comprovar. Nessa condição, nós temos um problema, porque não há como comprovar onde o veículo estava. E aí a situação fica difícil. Como comprovar, então, que não era o seu veículo que cometeu a infração de trânsito? No auto de infração está perfeito, com todas as informações do veículo, todas as questões. Ali só tem um caminho: ou você recorre para tentar forçar algum erro ali de julgamento, algum erro dentro do processo, e você aproveitar isso nas fases seguintes, ou infelizmente não tem muita condição para isso. Porque nós temos ainda um terceiro cenário aqui, ou um segundo cenário. E se for um veículo dublê? Se for apenas uma multa, muito difícil de ser um veículo dublê. Mas se forem 2 multas, 3 multas, 4 multas, ou uma multa de radar em que aparece a imagem do seu veículo e você não passou por lá, pode ser um veículo dublê. Fugindo um pouquinho da pergunta aqui do André, mas é bom que você que está me assistindo, pode ser que você não se encaixou nesse caso aqui do André. Você se encaixou no caso que placa, marca e espécie coincidem com as do seu veículo. Aí nós temos 2 cenários. O primeiro, que o agente ele ainda errou a placa, e aí, só não trouxe aqui a informação correta do meu caso. O que eu acho que aconteceu? Errou a placa. Errou uma letra, errou um número, e ao invés de ir para o veículo correto, apareceu no meu veículo, veio para mim. Coincidiu dele trocar a letra A pela letra B, por exemplo, hipoteticamente, ou inverter ali as letras, e aí coincidiu de existir um veículo com aquela placa, aí veio a multa aqui para o meu veículo. Então, eu imagino que tenha sido isso. Agora, voltando aqui no caso do eventual dublê. Veja que se for apenas uma multa, é muito provável que houve um erro de preenchimento do agente. E aí, infelizmente, aquele veículo que foi multado também era idêntico ao seu, coincidiu tudo e veio a multa para você. Lembrando, de novo, que não há necessidade de anotar nem o modelo e nem a cor do veículo. Somente placa, marca e espécie. Porque se for anotar, por exemplo, o modelo, aí pode ser que você conseguiria identificar ali que não se tratava do seu veículo. Mas hoje, somente 3 informações. E se for apenas uma multa, eu presumo também que foi um erro de anotação de placa e coincidiu de ser um veículo com a mesma marca. Mas e se aparecerem 2, 3, 4, 10 multas, aí nós estamos diante de um veículo dublê. O que é isso? É um veículo produto de ilícito, furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, qualquer questão ali de um ilícito em que é retirada a placa original daquele veículo e copia-se a placa de um outro veículo similar ou idêntico, principalmente com o mesmo modelo e cor. Talvez a versão ela difere, mas modelo e cor principalmente. Então eu tenho um veículo, por exemplo, Fusca branco, é furtado, é roubado, ou tem ali uma apropriação indébita de um Fusca branco também, retira-se a placa daquele veículo e copia-se a placa do meu. Coloca a placa do meu. Com qual objetivo? Aí tem vários objetivos, mas o principal é fazer a venda desse veículo como se fosse o meu. Então vai chegar algum momento que talvez eu perca até a propriedade desse veículo. Vai chegar algum momento que talvez esse veículo não seja meu mais, embora ele esteja na minha garagem. Já vi casos assim também, já tivemos casos assim no escritório. O veículo transferiu a propriedade. Por quê? Aquele veículo lá, objeto de ilícito, que é o dublê, foi feito ali questões relativas ao documento, foram feitas ali questões para falsificar a documentação, falsificar vistoria, falsifica-se tudo. E vende-se o veículo como se o original fosse. Vendeu o meu veículo. Eu tenho Fusca branco, o outro cidadão lá vendeu um Fusca branco como se fosse o meu. Em algum momento eu vejo no Detran que o Fusca não pertence mais a mim, pertence a outra pessoa.
E aí, nessa condição, veja que se torna até mais difícil de solucionar. Não, não é impossível, mas veja que você perdeu a propriedade do seu veículo. Ah, mas isso não acontece. Acontece, gente. Acontece. Não é tão comum, mas acontece, porque em algum momento desse processo de venda, essa fraude é identificada. Eu já trouxe aqui um exemplo para vocês. A pessoa comprou o veículo, mas não conferiu o chassi. O número do chassi, conferiu só a placa. Ligou para o despachante falou, tá ok, não tem multa, comprou o veículo. Foi embora. Veículo aí de valor de mercado na época de 130 mil. Foi embora para casa. Tentou fazer a transferência, não conseguiu. Tentou fazer o seguro, não conseguiu. Ligou para o escritório. E ali a gente pediu uma única informação. Me fale o número do chassi. De imediato já começou a ler ali no documento. Não, não é isso não. Vai lá, onde que está o veículo? Está na garagem. Vai lá no veículo. Leva o celular. Leva o documento do veículo. Lá no carpete, banco do passageiro ou do motorista, tem ali um corte no carpete, levanta, tem a numeração do chassi ali embaixo. Leia o que está ali e, se possível, peça para alguém conferir o documento do veículo. E ali começou, 9B, aí a pessoa que estava conferindo, não, essa letra não está batendo, começa de novo, começa de novo. Na terceira vez eu falei, pode parar. Leia para mim o que está no decalque ali, que está gravado no veículo. Quando eu consultei, veículo roubado. E aí deu aquele susto, porque a pessoa não sabia disso, mas era um veículo dublê. Aí nós identificamos o proprietário do veículo, que estava numa outra cidade aqui em São Paulo, e nós identificamos a situação e viu que era um veículo dublê e comprou o veículo sem fazer a consulta. Eu dei uma volta gigantesca aqui na pergunta que você fez, André, mas é importante porque um assunto puxa outro e aqui a gente vai elucidando, vai comentando uma coisa aqui, comentando outra ali, para tentar explicar as questões que podem acontecer. Então isso é um veículo dublê. Recebeu uma multa que você não reconhece, primeiro ponto, cópia do auto de infração. Se as informações coincidem, tenta comprovar onde o seu veículo estava naquela oportunidade. Não conseguiu? Tem dois caminhos, ou esquece aquilo, paga a multa, 40% de desconto e nem perde tempo, ou recorre tentando ali forçar algum erro de julgamento, algum erro do procedimento, para que você aproveite isso nas próximas fases. Mas fica um alerta com essa multa. Presta atenção para ver se não chegam outras multas e aí sim nós estamos diante de um veículo dublê. Constatei que é um veículo dublê, o que eu tenho que fazer? Instaurar o processo de dublê lá no Detran, do local de registro do seu veículo, para que o Detran tenha conhecimento que existe um veículo transitando com placas similares à sua. O Detran irá trocar a placa do seu veículo? Não, ele vai tentar capturar o dublê. Se defenda das multas, anexe a cópia do protocolo ali da instauração desse processo, para que você possa tentar eliminar as multas e evitar aí até um processo de suspensão da sua habilitação ou cassação. Teve um caso daqui de São Paulo que nós não participamos diretamente, mas nós orientamos, porque quando o cliente chegou no escritório ele já estava muito adiantado, em que ele teve mais de 200 multas que ele não reconhecia. Ele comprou o carro em janeiro, em março já estava com mais de 200 multas. Naquela oportunidade eu até falei para ele que eu imaginava que era mais de um veículo dublê. Só que o veículo foi capturado depois, mas um único veículo foi capturado. Então não dá para saber se era mais de um ou não, porque 200 multas é muita coisa em 3 meses. É possível, mas mesmo assim é muita coisa. E ali ele teve que se defender em cada uma das multas. Ele chegou para a gente mais ou menos em fevereiro. Na verdade, ele chegou no final já tinha ali as 200 multas. Ele já tinha instaurado o processo de dublê no Detran e ele entrou em contato conosco para saber se tinha algo mais para ser feito além daquilo. Falei, não, só montar uma planilha aí no seu computador para controlar cada uma das multas, para você não se perder, porque cada uma dessas multas você tem direito a 3 defesas e chegando notificação a todo momento você se perde. E ali ele já tinha me mostrado, até na época ele forneceu a planilha para a gente, para poder mostrar ali o que ele tinha feito, o número de auto de infração, data, local, a infração, que fase que estava o processo, defesa prévia, recurso de ARI, recurso CETRAN, e aos poucos ele foi cancelando ali as multas, algumas continuaram ainda, mas ele conseguiu aos poucos, conforme as fases foram passando, e eliminando essas multas, principalmente porque lá na frente, em algum momento, o dublê foi capturado, ele começou a anexar a cópia do boletim de ocorrência, demonstrando ali que realmente não era o veículo dele que tinha cometido aquelas infrações. Bom, André, de novo, agradeço pela pergunta e você percebeu que eu dei uma volta gigantesca, trouxe vários assuntos diferentes, mas no seu caso, como eu relatei aqui, cópia do auto de infração e, se possível, faz do jeito que eu fiz no meu, faz um recorte ali, um print, um recorte do auto de infração onde aparece a marca
um print e um recorte do documento do veículo, onde aparece a marca do seu, e recorra, tenho certeza que você vai ter sucesso logo na primeira defesa. E com isso, meus amigos, a gente encerra por hoje esse episódio. Poucas perguntas, porque eu acabei esticando demais aqui nas respostas. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas aqui embaixo nos comentários, terei enorme prazer em responder cada uma delas e eu respondo cada uma delas. Traga ali a sua pergunta, se for uma pergunta interessante, alguma questão ali que eu entenda que deve ser trazido aqui para esse bate-papo, eu trago aqui, a gente vai bater um papo, eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento e te espero no próximo vídeo. Um abraço.